Boa tarde a todos, então, pessoal. Vamos iniciar, então, esse nosso encontro, essa nova modalidade aí de encontro, né? Pedir que Nossa Senhora interceda pelo nosso trabalho, interceda dentro dessa temática aí, por todas as crianças e adolescentes que sofrem abusos por ação sexual. Pedir também pelo nosso trabalho com relação a esses nossos atendidos, né, para que sejamos assertivos também nas nossas ações. Pedir também que interceda pela vida da Isabelle, que gentilmente cedeu o seu tempo, a sua tarde, para colaborar com o nosso trabalho. Que Nossa Senhora interceda muito pela sua vida e derrame muitas bênçãos na sua trajetória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Bom encontro a todos. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui com Everton, da Pastoral, Terezinha e Marco Aurélio, que são os coordenadores, Terezinha do CCA e Marco Aurélio do CEDESP. Estamos aqui com Paloma, assistente técnica do CEDESP, eu, assistente técnica do CCA. Estamos com os educadores George, Fábio, Vitória e Amanda, do CCA, Júnior, Thalita, Luana e o Iverson, que vai entrar logo após. E Fabiana, que é a coordenadora do programa da aprendizagem. Estamos aqui com a convidada Isabelle. Isabelle, ela é assistente social do Centro Educacional Dom Bosco, que fica situado em Natal, Rio Grande do Norte. Ela é formada em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje ela veio falar com a gente sobre um tema muito importante, que é a exploração e o abuso sexual, em alusão ao dia 18 de maio, que é o dia do combate à exploração e ao abuso sexual. Isabelle, seja muito bem-vinda, eu agradeço muito a sua presença, por ter aceitado esse convite, por ter se disponibilizado a partilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada, Rosiane. Boa tarde a todos e a todas. Desde já exponho minha gratidão pelo convite, pela contribuição. Eu acredito muito que todos esses espaços formativos, são espaços mútuos. Aprende quem fala, aprende quem está ouvindo, aprende quem tem alguma coisa para partilhar, para comentar. A troca de experiências que sempre são muito ricas de cada região, de cada local, de cada instituição. Então, eu desejo realmente que a gente possa fazer uma troca sincera, verdadeira, dos casos, das atividades, das dúvidas. Eu sempre estou em busca do aprendizado, então eu não sei de tudo, mas o pouco que eu sei eu gosto de falar, e se eu estiver falando alguma coisa, alguém tiver uma dúvida a qualquer momento, pode perguntar, que nós estamos aqui para aprender juntos, tá bom? Então, como Rosiane me apresentou, eu sou Isabelle, assistente social, uma do local aqui onde eu trabalho. Meu foco de atuação aqui no centro é direcionado ao público da juventude, de certa forma. Eu sou uma das assistentes sociais que compõe a equipe da formação profissional e qualificação profissional. Então, minha atuação é mais com jovens que estão inseridos no programa da aprendizagem, com jovens e adultos que fazem parte da qualificação profissional, mas ainda assim atuo também com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, porque tem uma outra assistente social aqui que é mais destinada ao serviço, mas nós temos cerca de, em média, 700 a 800 crianças, então é humanamente impossível uma assistente social sozinha conseguir dar conta de todo esse acompanhamento, de todas as famílias, de tudo, enfim. E é no serviço, por exemplo, que aparecem mais os casos envolvendo abuso, exploração, que dão um pouco mais de embasamento para a nossa realidade, né? Então, falar sobre o 18 de maio é extremamente necessário, extremamente importante em todos os espaços, instituições, equipamentos sociais
que trabalham com crianças e adolescentes, porque é um tema, infelizmente, muito presente na nossa sociedade, no mundo, de uma forma geral. E quando a gente se predispõe a entender esse tema, trabalhar esse tema e tentar mudar essa realidade, que é tão grave e tão séria, a gente precisa entender o problema para tratar do problema. A gente não tem como querer mudar a realidade das crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e exploração sexual se a gente não tem noção ao certo do quão grave essa realidade, de como identificar os sinais de abuso e de exploração, quais os equipamentos, quais os órgãos de proteção que compõem o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Então, para entender e tentar mudar essa realidade, a gente precisa entender o problema e tudo que faz parte do problema. E eu falo tudo assim, de uma forma geral, porque aqui a gente não vai ter como conhecer tudo, né? O mundo que envolve o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é gigante. Mas existem alguns pontos que que são mais semelhantes nos casos, que dão um pouco mais de norte, de embasamento para a gente compreender, entender e, a partir daí, começar a atuar. E aí, o 18 de maio, que é essa data tão significativa e uma data marcada, um símbolo na luta dos direitos das crianças e dos adolescentes, ela surge realmente como uma grande bandeira de luta, foi instituída como uma lei federal desde 2000. E eu não sei se todo mundo tem conhecimento, né? Mas o 18 de maio ele existe, na verdade, desde um caso muito bárbaro que aconteceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, onde uma menina de apenas 8 anos, Araceli, ela foi terrivelmente vítima de um crime. Ela sofreu vários tipos de violações dos direitos humanos, ela foi raptada, foi estuprada e foi assassinada por um grupo de rapazes que faziam parte da classe média da cidade. E até hoje, mesmo esse crime sendo tão bárbaro, mesmo tendo chocado tantas pessoas à época e sempre que ele é comentado e pontuado, o caso ele segue em impunidade. Então, o 18 de maio ele surge como realmente uma grande bandeira de luta para que casos assim como o de Araceli, eles parem de existir ou que até lá que a frequência diminua. Então, o 18 de maio ele vem com esse sentido, para que se utilize o maio laranja, para que todos os espaços, principalmente que trabalham com crianças e adolescentes, meninas e meninos, porque a violência ela não acontece somente a meninas, apesar de ser a maior porcentagem das vítimas, mas é extremamente importante conhecer a história, aproveitar o 18 de maio para utilizar esse tema sempre que necessário, sempre que possível, porque não depende somente dos profissionais que atuam nos equipamentos, mas são dos profissionais, são das famílias e das próprias crianças e adolescentes, porque elas são as vítimas da situação, do abuso, da exploração, mas muitas vezes elas só percebem que foram vítimas de abuso ou de exploração muito tempo depois, quando chegam na fase da adolescência ou na fase adulta, porque não tem o conhecimento do que é abuso. Muitas vezes nós que somos profissionais, a gente ainda não entende direito o que de fato é abuso, o que é uma exploração, quem dera uma criança e um adolescente que está em fase de desenvolvimento. Por isso que é tão importante também trazer esse tema para as crianças e para os adolescentes, para que eles saibam, ao menos minimamente, o que se trata, quais os limites do corpo, para que eles identifiquem também o que pode ser um abuso, o que pode ser uma exploração, porque muitas vezes a denúncia inicial parte deles, mas às vezes parte de uma outra pessoa que observa, uma pessoa adulta, e às vezes não parte de ninguém, como em muitos casos. As crianças chegam na vida adulta e o caso ele permaneceu impune ou sem um tipo de denúncia, porque quando aconteceu, ela não sabia o que significava, não denunciou, não teve uma outra pessoa que a acompanhava para identificar também que aquilo foi um abuso, foi uma violação, ou muitas vezes, como acontece também, essa criança, esse adolescente, ele até chega a comentar com um familiar, com alguém que confia, que sofreu alguma coisa estranha, às vezes não sabe nem explicar o que foi. Mas aí acontece a descredibilização do que foi contado, de achar que foi uma fantasia, de achar que não foi daquele jeito, porque criança inventa história, criança às vezes mente, e aí é uma situação muito delicada. Então, para a gente começar a entender um pouco mais, é importante destrinchar o que se configura como abuso e o que se configura como exploração sexual.
E o abuso sexual, ele é entendido como toda e qualquer ação vinda de um adulto que utilize o corpo da criança ou do adolescente para fins sexuais. Pode acontecer com meninas e com meninos, e pode ter ou não ter a violência ou o contato físico. Já a exploração sexual, ela é toda e qualquer ação cometida também por um adulto que utilize o corpo dessa criança ou desse adolescente para fins sexuais lucrativos, seja para lucrar, vender, utilizar como troca, enfim, cada um se configura um pouco nessas duas situações. E quando eu falo que o abuso sexual ele pode acontecer tanto com o contato físico quanto com o não contato físico, é porque existem alguns tipos de abusos, como, por exemplo, para a gente começar a destrinchar ainda mais, o abuso sexual com contato físico, ele vai compreender as carícias nos órgãos genitais, tentativas de relações sexuais, a conjunção carnal, que é o próprio ato da penetração ou do sexo oral, que é entendido como uma das violências mais agressivas à criança, quando acontece a conjunção carnal, inclusive em forma de penalidade também, a pena chega a ser maior. Ou qualquer outro tipo de contato forçado, beijos, carícias no corpo, que estimule de alguma forma aquela outra pessoa para que ela tenha satisfação sexual. E já o abuso sexual sem contato físico, ele se configura como assédio, com chantagem ou sem chantagem, conversas de cunho sexual, conversas que envolvam temas pornográficos. Tem a questão do exibicionismo, que é o ato de um adulto, de uma pessoa, chegar e mostrar os seus órgãos genitais para uma criança ou para um adolescente. Isso também se configura como abuso sexual. É chamado de exibicionismo. Tem o voyeurismo, que é o ato de você ficar, no caso do abusador, ficar olhando fixamente para os órgãos genitais da criança ou do adolescente. Isso também é considerado abuso. E a exibição, como eu já tinha comentado, de material pornográfico. Então, essas duas situações, elas se encaixam dentro de abuso, dentro do que se configura e se entende como abuso sexual, e são destrinchadas alguns atos com contato físico e alguns outros atos que acontecem sem o contato físico. E a exploração sexual, ela vai compreender a pornografia, é um dos principais tipos de exploração sexual, a pornografia, quando se utiliza fotos e vídeos de crianças e de adolescentes com fins comerciais, aliciadores, rede de tráfico e de turismo. O turismo também é um dos pontos muito fortes quando se tratam das questões da exploração sexual, principalmente em cidades, é muito forte, na verdade, em cidades litorâneas, como, por exemplo, porque cada região e cada local tem as suas especificidades, né? E o abuso e a exploração, ele vai tomando formas de se apresentar e formas de tentar despistar, talvez, os olhos, as denúncias das pessoas que podem chegar a fazer uma denúncia naquela situação. E na questão da exploração sexual, por exemplo, quando eu falo que em cidades litorâneas, por exemplo, ele é mais forte, antigamente existiam as casas de prostituição, os prostíbulos, que são locais irregulares, e que existiam os locais de pessoas adultas, os locais em que as crianças eram levadas para lá para se prostituir, por exemplo. E então eram casas mais conhecidas realmente com esses nomes de prostíbulos, casas de prostituição. As atividades aconteciam, os crimes, na verdade, né, aconteciam geralmente no turno da noite. Hoje nós já temos uma outra realidade. Nós temos casas que não são conhecidas como casas de prostituição, mas são casas que estão inseridas dentro de condomínios luxuosos, porque para fazer parte dessa grande rede de exploração é preciso envolver uma boa quantidade de dinheiro. Então, a gente compreende que existem pessoas muito ricas por trás de todo esse cenário. Então, existem essas casas já dentro de condomínios luxuosos, sem um horário definido. Então, os crimes, né, de exploração, eles já não acontecem mais somente no turno da noite, no turno noturno,
mas eles passam a acontecer tanto no turno matutino quanto no turno vespertino. Aqui em Natal, por exemplo, é muito conhecido, só para exemplificar mais, é muito conhecido as casas de praia, né? Como na cidade litorânea, tem muita casa de praia aqui por Natal, espalhadas pelas cidades. E além das casas de praia, são conhecidas, é muito forte aqui, as CDPs, que são festas em casas de praias. Então, inicialmente, essas CDPs, elas começaram a ser divulgadas como festas para pessoas adultas, para se divertir, às vezes tinha uma banda, e até então não passava disso. Mas, ao passar dos anos, a gente foi se começando a perceber que essas CDPs eram, na verdade, locais que possibilitavam um grande consumo de álcool e drogas. É um local muito forte no ponto de drogadição. E também nessa questão do abuso sexual, porque é um local que é muito frequentado por crianças não, mas principalmente por adolescentes, sem fiscalização, enfim. É um dos pontos que tem sido discutido, inclusive, pelo SEDECA daqui, essa nova forma que tem se apresentado, essas CDP, essas casas de praia. Então, a exploração e o abuso, eles vão tomando essas formas de se apresentar. E aí, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Gente, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, podem me interromper, tá bom? Essas formas que o abuso e a exploração que eu apresentei para vocês, do contato físico ou sem contato físico, como a exploração acontece, são as formas mais recorrentes e mais comuns. E isso já acontecia num cenário relativamente comum, né? Então, eu acredito que a gente consiga compreender e imaginar como é que estão hoje as situações de abuso e exploração sexual no contexto pandêmico. Porque a OMS nos pede que, de modo geral, que o mundo inteiro se isole, fique nas suas casas, não tenha contato com outras pessoas, mas, no caso, quando se trata de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, as casas são os grandes palcos de terrores para elas, né? Porque a maioria, mais de 90%, saiu um estudo recentemente aqui, mais de 90% dos casos que envolvem abuso e exploração são cometidos por pessoas que são muito próximas às crianças e às adolescentes, muito próximas. São padrastos, pais, tios, avós, irmãos, vizinhos, são pessoas que fazem parte desse convívio dessa criança. Então, supõe-se que, nesse contexto de pandemia, as crianças elas estão ainda mais vulneráveis e ainda mais expostas ao risco, por estarem dentro das suas casas com os principais agressores. Além dessa questão de ter aumentado a convivência dessas crianças com essas pessoas, um outro ponto que chama atenção também por causa da pandemia é o uso da internet, porque o aliciamento ele acontece e é muito presente dentro da internet. Então, se as crianças estão dentro de casa por uma maior quantidade de tempo, com mais acesso à internet, é muito provável que esse aumento de tempo na internet faça com que ela fique cada vez mais exposta. Porque sabe-se que, por exemplo, crianças podem ficar na internet se tiver uma supervisão de um responsável. Mas a realidade não é essa, muitas vezes. Os pais chegam atarefados, têm muitas coisas para fazer, a criança está, como dizem, né, está teimando, está brincando, ou está querendo dar atenção e o pai não pode dar atenção naquela hora, vai dar o celular para ela e não supervisiona. Então, essa não supervisão, dentro desse período, também pode agravar os casos de aliciamento de crianças e adolescentes na internet, por essa falta de supervisão. Então, a pandemia, além de tudo que já trouxe, além de todo agravamento de pobreza, do cenário de saúde, né, quando se trata também do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes, ela também nos chama a atenção para essa situação. Desculpa, voltei. E aí, eu acredito que agora vocês possam estar se perguntando, mas Isabelle, como é que eu posso fazer quando eu identificar que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de algum tipo de abuso sexual, está sendo vítima de alguma situação de exploração sexual? Porque muitas vezes tem criança que chega e conta.
Se a criança confiar muito no educador, num professor, numa outra pessoa que ela tem convívio, ela pode chegar e pode contar, mesmo sem saber direito o que está acontecendo. Mas tem criança, tem adolescente que não conta e expressa o que está acontecendo através dos seus atos. Então, se a gente começa a perceber que tem uma criança que está com baixo rendimento escolar ou que era muito brincalhona, que era muito ativa, que era muito participativa nas atividades, mas tem se mostrado mais silenciosa, retraída, tem mudado o seu comportamento, se tem mudado o comportamento, seja no serviço ou seja em casa, quando os pais comentam que tem ficado muito tempo isolado, não quer mais ficar conversando com as pessoas como conversavam antes. Então, essa questão do silenciamento e da mudança de comportamento é muito forte e muito presente nas crianças e adolescentes que são vítimas de abuso. Uma outra questão também que é possível identificar, a depender de como a criança ou adolescente se comporte, é a automutilação. É muito presente nessas crianças, nesses adolescentes, eles se mutilarem depois que sofrem o abuso sexual. E aí, a automutilação, ela também se apresenta e se reconfigura de novas formas. Porque, por exemplo, a automutilação mais comum é quando acontece os cortes no punho. Então, quando os cortes acontecem no punho, pode ser visível, porque caso ela esteja utilizando uma camisa, uma blusa que não cubra, né, o braço, a outra pessoa que enxergar pode identificar aquilo como um sinal, seja de alguma coisa que aquela criança vai estar passando, certo? Quando ela se automutila. Eu estou tentando focar na questão do abuso sexual. Então, se ela utiliza uma roupa que que mostra os braços, aquilo pode ser identificado, seja para uma situação de abuso ou para alguma outra situação psíquica que ela esteja sofrendo, ou se uma criança, de repente, começa a utilizar roupas com mangas, utilizar casaco, mesmo com a temperatura climática que não seja propícia para aquele tipo de roupa. Então, para se estranhar, para ficar um pouco alerta, porque se perguntar, provavelmente ela vai dizer que é porque quer usar aquela roupa, mas muitas vezes é para esconder essas marcas de mutilação. E aí, quando acontece no braço, é possível identificar através dessas duas situações, seja por causa da roupa longa, ou seja pela falta dessa roupa longa. Mas existem casos em que, por exemplo, tem meninas que, em vez de se automutilar no braço, automutila os órgãos genitais, porque acredita que a culpa dela ter sofrido aquele abuso, aquela exploração, é por ela ter aquele órgão genital, então ela culpabiliza o corpo por aquela agressão que sofreu, por aquele crime que sofreu, e mutilam os órgãos genitais. Essa também é uma forma que tem se apresentado. E aí é uma forma que externamente fica mais difícil de enxergar, porque os cortes vão ficar escondidos. Obviamente, as outras pessoas não vão poder ter acesso àquele corte ou a tentar identificar o que está acontecendo, diferente de quando o corte acontece no punho, porque ele é visível e se torna visível ou pela falta de roupa ou pela ausência das roupas longas. Então, esses são alguns sinais que a gente pode perceber que a criança ela apresenta esse baixo rendimento escolar, esse isolamento, silenciamento e automutilação. São características muito fortes e muito presentes nas crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e exploração sexual. Então, e outro detalhe, que eu não comentei quando eu falei da pandemia. Com a pandemia, uma coisa que também tem se agravado é porque as crianças estão sem acesso a outras pessoas com quem elas mantinham confiança, como os professores, os educadores no serviço, pessoas da igreja, pessoas de um atendimento, enfim, pessoas que antes elas estabeleciam essa rede de contato que poderiam contar, né, com confiança, com certeza de que aquele relato seria acolhido. Então, isso tem sido ainda mais um agravante. Porque, ao olhar pela nossa realidade aqui no centro, muitas vezes os casos eles são denunciados primeiramente para os educadores, porque são as pessoas que aquelas crianças têm muito afeto, têm uma relação de afeto muito grande, de respeito, de companheirismo. Então, como não encontram em casa esse afeto, esse acolhimento, esse respeito, e encontram nos educadores, eles se sentem confiantes
em contar o que tem acontecido, porque sabem que vão ser acolhidos e que não vão duvidar do seu relato. Então, quando a gente percebe que uma criança está passando por essa situação, é dever de qualquer pessoa, seja da família, seja da pessoa que enxergou, seja de um amigo, tentar entender o que está acontecendo para poder ajudar aquela criança e aquele adolescente. Existem casos e casos. Tem casos que os pais não sabem o que está acontecendo, porque o abusador é um tio, é um irmão, é um padrasto, é um avô. Então, existem casos que dá para inicialmente dialogar com os pais, para tentar inserir os pais nesse canal de denúncia. Mas existem os casos em que o próprio abusador, por exemplo, é o pai, que a mãe muitas vezes é conivente com a situação, ou quando não mora com a mãe, mas mora com uma tia, e essa tia é conivente com a ação. Então, a depender da situação, dá para inserir inicialmente a família para ajudar a manter e continuar o processo de denúncia, mas muitas vezes essa denúncia vai ter que partir sem o conhecimento dos pais ou sem inserir os pais por eles estarem sendo negligentes com a situação e também atuantes no ato do crime, né? Por estarem sendo negligentes, omissos e por estarem compactuando de alguma forma. Então, a denúncia ela pode acontecer de algumas formas, certo? Existe o Disque 100, que é o número divulgado nacionalmente como canal de denúncias para receber as denúncias de abuso e exploração sexual. Pode-se fazer a denúncia anônima. Você só precisa saber o nome, informar algumas questões básicas da criança, o nome e endereço, inicialmente, para que o caso possa ser investigado. Quando não pelo Disque 100, os equipamentos de proteção social da assistência social, CRAS e CREAS, não são inicialmente os equipamentos mais destinados para que você possa fazer a denúncia, mas se são os mais próximos da sua região, daquela criança, ele vai ser um equipamento de porta de entrada. Quando se trata de abuso ou de qualquer outro crime, é importante que o caso ele chegue a um desses equipamentos que são porta de entrada, mesmo que aquele equipamento não seja o equipamento principal ou mais atuante, porque a equipe que está inserida nesses equipamentos, ela vai saber para onde destinar. Então, se existe um CRAS e um CREAS próximo daquela criança, e é uma forma mais rápida da denúncia acontecer, eles podem ser acionados, principalmente o CREAS. O Conselho Tutelar é um dos órgãos fundamentais e principais nessas situações. No mínimo, o Conselho Tutelar deve ser acionado. Dessa forma que o ECA, inclusive, nos traz. De todos os equipamentos, quando a gente sabe de algum desses casos que envolvem crianças e adolescentes, no mínimo, o Conselho Tutelar. Ou seja, do Conselho Tutelar para frente. Não deve existir essa opção de não comentar, de não denunciar, de não apresentar o caso, seja você tendo dúvidas ou não. No mínimo, o Conselho Tutelar ele deve ser acionado, porque ele, como órgão que recebe, equipamento que recebe essas denúncias, ele vai fazer todo o processo investigativo, acionando aí a polícia civil, acionando promotoria de justiça e tudo mais. Então, o Conselho Tutelar é um dos grandes equipamentos que se enquadram nessa rede de proteção do sistema de garantia de direitos. Quando não, ainda além, na verdade, né, além do Conselho Tutelar, existem também as delegacias. Toda e qualquer delegacia pode receber uma denúncia, mas se existir uma delegacia especializada, o foco é fazer a denúncia nessa delegacia especializada. Aqui nós temos a DCA, que é a Delegacia de Atenção à Criança e ao Adolescente, é a delegacia responsável por fazer toda essa parte de inquérito, oitiva, investigação e tudo mais. E, quando não, também acionar a promotoria da Justiça da Infância e Juventude. Também é o órgão da Justiça que vai conduzir todo esse caso, desde que ele já tenha passado por essas questões também de assistência, de polícia, para poder ser julgado. Então, é uma grande rede, tem o Disque 100, tem o Conselho Tutelar, tem os equipamentos de proteção social, CRAS, CREAS, tem a delegacia especializada da criança e do adolescente, tem as outras delegacias que também podem ser acionadas, tem as promotorias de infância e juventude. Então, tem para onde a gente correr. Tem, mesmo que a gente não saiba para onde ir ou o que fazer, mas se tem conhecimento que existe um desses equipamentos
que você pode ter acesso a um desses equipamentos é interessante, importante e necessário que se tenha e que seja feito. O que não pode é nós tomarmos ciência de um caso de uma criança que está sendo vítima de abuso, de exploração e sermos negligentes e omissos, porque a gente, de alguma forma, vai compactuar para que aquela violação, para que aquele crime, ele continue acontecendo. Então, eu sei que, como 90% dos casos que envolvem crianças e adolescentes na questão do abuso acontece por pessoas que são próximas, que são familiares, envolve muito mais do que a denúncia. Envolve toda uma relação afetiva, envolve a família. É uma situação muito delicada mesmo. Porque é como se houvesse um repartimento na família a partir daquela situação. Tem quem acredita, tem quem não acredita. Então, não é só uma criança que vai precisar ser acompanhada, é toda uma família, um núcleo familiar que vai precisar ser acompanhado e ser ouvido. Então, quando a gente está lidando com esses assuntos, é preciso ter muito cuidado com o manuseio das palavras, com a forma como o caso vai ser apresentado. Se tiver certeza que a violência acontece, essa violência tem que ser retirada. Se essa criança que convive, você está percebendo esse sinal, primeiro chama a família para conversar, para tentar entender a versão dessa família, se a família relata alguma situação, se a família está percebendo alguma situação, para a partir disso poder denunciar. Isso quando a denúncia ela já não chega de forma direta, certo? Pela criança ou por algum outro responsável. E aí vão se criando os caminhos da denúncia para que essa criança, esse adolescente, ele pare de ser vítima desse crime que acontece na infância ou na juventude, mas que acarreta traumas para a vida inteira. Para a vida inteira é muito forte na vida de uma criança e um adolescente. O que eles sentem, o que eles vivem quando eles se tornam vítimas de um abuso, independente de qual seja o tipo de abuso. Tem-se a ideia de que só é abuso sexual se acontecer a conjunção carnal, se acontecer a penetração. Mas o trauma, por exemplo, de uma pessoa que é vítima de abuso sexual com exibicionismo, que é o ato de uma pessoa adulta chegar e mostrar os seus órgãos genitais, ele pode ser tão forte quanto aquele outro trauma. Não que exista um comparativo de traumas, certo? Ou de crimes, ou de atos. Todos são graves e sérios. Mas é que não se pode achar que um é pior do que o outro e não dar a atenção devida para aquele tipo de abuso que aquela criança ou que aquele adolescente sofreu. Porque isso pode acarretar traumas também para ele extremamente fortes e severos. Ela não sofreu a conjunção carnal, ela sofreu um exibicionismo, mas aquele exibicionismo vai perpassando a mente dela, a vida dela, transformando a forma como ela se relaciona com as pessoas, como ela convive com as pessoas. Então, crime é crime, independente de como ele aconteça, independente de como ele se apresente, independente do contexto em que ele está inserido. E crime é crime, a gente precisa fazer alguma coisa, não ser negligente, não ser omisso. Eu sei que muitas vezes existe o medo de fazer a denúncia, o medo de ser julgado. Na verdade, não é nem tanto de ser julgado, mas é o medo em relação à vida, de sofrer algum atentado, caso seja descoberto que foi você que denunciou. Por exemplo, aqui existe uma realidade de que algumas crianças que são vítimas do abuso são vítimas de pessoas, de abusadores que fazem, por exemplo, parte do tráfico, que tem um grau de hierarquia grande dentro do tráfico. Então, a situação se torna ainda mais delicada, porque você sabe que são pessoas que já têm um histórico que podem, de alguma forma, atentar contra a sua vida. Então, é compreensível que as pessoas tenham um pouco de receio, tenham um pouco de medo. Só que isso se torna um pouco pequeno quando se existe o conhecimento a respeito da rede de proteção, de como a violência acontece, de como você pode fazer para se proteger e para proteger principalmente essa criança, esse adolescente, que é só uma criança e uma adolescente em fase de desenvolvimento que já está sendo vítima de um crime. Então, ele precisa da ajuda de alguém. Se alguém não fizer, ele vai continuar sendo vítima, ele vai continuar sofrendo, e a gente não sabe até quando, como ou que fim cada história vai terminar. Então, de fato, é uma luta muito presente,
muito necessária e que precisa de todo mundo. Não é um dever só dos educadores, só dos equipamentos de proteção, só da família, só do Estado de formas separadas, mas é uma luta que deve ser travada e enfrentada em conjunto com toda essa articulação, com todos os órgãos da rede de proteção. E apesar de nós sabermos também da dificuldade que os órgãos de proteção apresentam hoje também. Sucateamento, falta de investimento nas políticas públicas e sociais, que tudo isso vai afetando no desenvolver das atividades técnicas, né, de cada equipamento para poder atuar fortemente em cada caso. Ainda assim, mesmo com todas essas ressalvas, os casos eles andam, eles não ficam parados, as investigações acontecem, só que com um tempo de espera muito grande. Isso também é preciso ficar ciente, né? Os casos eles não são resolvidos de uma hora para outra. Eu não vou fazer uma denúncia de uma criança que está sendo vítima hoje, na próxima semana o agressor já vai, o abusador já vai estar preso, ou essa criança já vai estar sendo acompanhada. Infelizmente, não é assim. O tempo do acontecimento de todo o processo da rede de proteção, ele ainda é muito maior do que o tempo de resposta que as crianças e adolescentes precisam ouvir e ter. Mas é um tempo que se faz e que é necessário. Então, que possamos continuar unidos, buscando embasamento, tentando compreender, entender tudo que faz parte desse cruel universo que envolve as crianças e as adolescentes, para que nós sejamos multiplicadores dessas informações e busquemos sempre instruí-los de alguma forma, incentivá-los para que eles também aprendam um pouco sobre o que é o abuso e a exploração, para que não se tornem vítimas e para que esse cenário ele comece a diminuir, até que ele seja extinto. Eu acredito e espero por isso. Muito obrigada, Isabelle, por suas palavras. Foram palavras que a gente pôde aprender bastante. Eu abro agora um momento para que vocês façam perguntas. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma coisa a acrescentar também, algum posicionamento, o momento é esse. Eu vou pedir que vocês levantem as mãos para que, caso tenha mais de uma pessoa, a gente siga uma ordem. Eu tenho uma dúvida, tenho uma pergunta para fazer. A gente que trabalha em serviço de assistência, né? Ouvimos muito, lidamos muito com situações desse tipo, assim também como existem situações com outros tipos de crimes. E aí, quando a gente denuncia, nós também podemos ser convidados a depor, não é, Isabelle? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Boa pergunta, Rose. Pode ser convidada a depor. Já aconteceu, por exemplo, aqui no centro, de um educador, vou só exemplificar sem dar nome, tá? Mas aconteceu, teve uma criança que denunciou para uma educadora que estava acontecendo, que uma educadora que estava sendo vítima de uma situação de abuso. E aí, depois desse caso, ele começou a ser dado continuidade, foi passando pelos equipamentos de proteção até chegar na justiça. E aí, quando, em algum momento, nesse trajeto, soube-se que a primeira denúncia dessa criança, o primeiro relato dessa criança foi feita a uma educadora. E aí o nome dessa educadora precisou entrar na história, ela precisou ser ouvida pela justiça, mas foi somente para ser ouvida pela justiça, porque foi preciso entender como aquela denúncia chegou. Os casos, eles precisam ter início. O fim a gente ainda não sabe no início, de fato, na verdade. Mas os casos, eles precisam ter um início. Não pode ser uma história mal contada ou despontuada. Precisa estar tudo amarradinho para que as pessoas possam compreender, para que a justiça possa compreender, porque é uma situação muito séria, envolve vidas, envolve muita coisa. Então, é preciso entender como aquela história aconteceu, para quem aquela criança denunciou, para quem ouviu, o que foi que essa pessoa fez a partir dali, para a justiça começar a compreender todo o desenrolar daquela história, para a partir disso dar o seu veredito. Então, é possível, sim, que quem faça a denúncia seja chamado para alguma oitiva, para algum depoimento, na verdade.
Eu tenho aquele com a mão levantada, Everton. Isabelle, obrigado pela sua partilha. Queria agradecer. De certa forma você já falou um pouco, mas eu queria que você partilhasse com a gente um caso de grande sucesso, vamos dizer assim, né, que você tem acompanhado, e um caso que às vezes você detectou que a falha no processo de acompanhamento, às vezes do educador, ou no nosso contexto, né, de aula social, às vezes tenha sido determinante para que a criança, de repente, venha, sei lá, a cometer suicídio, ou um caso de grande sucesso e um caso que às vezes você detectou uma falha, se você pudesse partilhar com a gente. Olha, boa pergunta também, Everton. Obrigada. Eu estou aqui no centro há 1 ano e alguns meses, então, mesmo que eu tivesse acompanhado um caso desde o primeiro dia que eu tivesse chegado aqui, esse caso ele ainda não teria dado fim, teria tido um fim, porque o tempo realmente de processo ele é longo, ele chega a durar às vezes 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos. Mas acompanhei alguns casos e tenho acompanhado alguns casos, peguei pela metade do caminho, mas tenho acompanhado alguns casos. Tem um caso que eu acompanhei um pouco mais de trás, na verdade foi a minha colega que atuou um pouco mais à frente. Quando nós chegamos aqui, já tinha acontecido a denúncia, a menina já estava sendo acompanhada, pelo CREAS, e aí o CREAS nos apresentou, o CREAS, na verdade, entrou em contato com o centro para saber como estava o acompanhamento dela, e a partir disso iniciou um trabalho em conjunto, tanto do Dom Bosco, para continuar acompanhando esse caso, quanto do CREAS. E aí a gente começou a acompanhar também a mãe dessa usuária, que não era acompanhada, que precisava muito de acompanhamento. Quando a gente começou o acompanhamento, a gente soube que o agressor ainda convivia com a menina. Então, quando a gente soube dessa informação, começou toda uma mobilização junto com o CREAS e com o Conselho Tutelar, para que aquela situação se revertesse, para que aquela mãe compreendesse que aquela situação era de perigo, que se ela continuasse dentro, mantendo aquela mesma composição familiar, ela ia ser denunciada como compactuante de toda a situação. E junto com o acompanhamento do centro, com o acompanhamento do CREAS, porque essa mãe não estava passando por atendimento psicológico, ela também estava fazendo parte do ciclo de violência, também era uma mulher que sofria violência. Então, a partir desses 2 acompanhamentos, ela conseguiu compreender que aquela situação não podia mais permanecer, que ela não podia compactuar com aquela história, mesmo sendo o companheiro dela, o agressor no caso, o abusador no caso, era padrasto da menina. Então, ele saiu de casa, foi denunciado, e hoje a menina, depois de alguns meses, de algum tempo, a menina ela continua aqui no centro, mas junto com o CREAS e com o Conselho Tutelar, entende-se que ela já superou a violência. Então, é uma criança que não tem mais, uma adolescente que não tem mais contato com esse agressor, que faz acompanhamento, mantém a sua vida hoje muito bem, assim, diferente de outras crianças e outros adolescentes que não conseguem superar inicialmente esse trauma, que não conseguem dar continuidade às suas atividades. Então, ela, diferente desses outros casos, conseguiu dar continuidade às suas atividades, é uma menina extrovertida, animada, participa das coisas, e a mãe continua em acompanhamento. Então, o acompanhamento, principalmente psicossocial, nesse caso, foi extremamente fundamental para que essa situação mudasse, revertesse, para que essa mãe reconhecesse que ela também fazia parte desse ciclo de violência, para que ela entendesse que ela não podia compactuar mais com aquela situação, e para que hoje essa criança, essa adolescente, na verdade, viva a sua vida de uma forma que antes ela não poderia viver. E aí, esse eu considero como um caso positivo. E aí tem um outro caso que ele ainda está em andamento, nós ainda estamos em acompanhamento de ela foi vítima do abuso quando criança, hoje ela é uma adolescente, e desde que aconteceu, ela vem passando por situações traumáticas. Ela, diferente da outra adolescente, ela não superou o trauma, ela é uma adolescente que se automutila, que hoje sofre por várias questões psíquicas, é uma adolescente que está fazendo acompanhamento com o CAPS, que está afastada de suas atividades porque não consegue desenvolver as atividades nas quais ela foi inserida, mesmo com todo o acompanhamento que ela tem.
Quando eu cheguei aqui ao centro, nós fomos pegar o caso novamente, porque ele estava parado, e quando entrei em contato, eu precisei entrar em contato com o Conselho Tutelar e com a DCA, porque o caso já havia sido encaminhado para a DCA. Então, a partir desse contato que nós fizemos com a DCA, a pessoa que atendeu relatou que ia buscar o caso novamente, o caso estava parado. A partir desse contato, o caso ele foi redirecionado para a delegada, da delegada foi enviado para a promotoria. Então, nos últimos meses, a gente já conseguiu movimentar bastante, a promotoria de fato foi acionada. A gente tem mantido diálogo com a equipe de serviço social, da própria promotoria. A mãe, a menina, já foram ouvidas em oitivas pela delegacia. O abusador já recebeu intimação. Então, é um caso que está bem para frente, que acredito eu que esteja perto de ser, talvez, solucionado, mas que não da forma como nós gostaríamos, porque ela ainda está sofrendo bastante. O trauma chegou e ficou. E ela tem apresentado, na verdade, cada vez mais sinais de pioras. E tudo em decorrência dessa violação, desse abuso sexual que ela sofreu quando era criança. Então, é muito triste olhar para essa situação, saber que a rede foi acionada, a rede está atuando, tudo que a rede pode fazer nesse momento, nesse cenário, para que o crime não fique impune, está sendo feito, mas o trauma que ela tem sentido, que ela está vivenciando em decorrência desse abuso que ela sofreu, não tem ainda uma perspectiva de quando ela vai superar esse trauma, se ela vai superar esse trauma, porque o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, na verdade, continua, enfim, é uma situação muito delicada. Eu acredito que existe um sucesso lá na frente, mas que, infelizmente, hoje o cenário ainda é muito difícil. Isabelle, eu não sei se é uma pergunta assim tão boba, mas, em todo caso, vamos perguntar. Como identificar algum problema com o jovem adolescente nesses tempos de pandemia, que a gente está distanciado? Alfredo, essa é a grande questão que acredito que todos os espaços que lidam com os adolescentes têm sofrido de uma forma muito forte e de uma forma muito grave. Porque os números de violência, de denúncias, na verdade, normalmente, em tempos normais, eles são altos. E a gente sabe que, ainda assim, os números são altos porque são os casos notificados. Mas existem os casos subnotificados e os casos que não são notificados. Então, a quantidade realmente de casos é muito grande. Só que, devido ao nosso contato, no dia a dia, com as crianças, ganhando a confiança de um, ganhando a confiança de outro, de um educador, de uma percepção, por ter aquela rotina de atividade, de acompanhamento, se tornava mais fácil. A pandemia chegou e jogou tudo para o ar, todo um trabalho que vinha sendo feito de acompanhamento nesse sentido, certo? Jogou para o ar nesse sentido, porque todo um trabalho que era feito no cotidiano, de ganhar confiança, de poder trabalhar a atividade, de poder ensinar, de poder falar até sobre esse tema com eles próprios, a gente não tem mais como fazer isso. A gente utiliza as redes sociais para poder falar sobre maio laranja, sobre violência doméstica, sobre qualquer outro tema de cunho social, mas nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso ao celular. Muitas vezes tem muitas casas que o celular pertence a uma pessoa, não pertence a todo mundo, então a gente não tem como ter contato direto a essa criança. E aí a gente vai trabalhando da forma que dá. Aqui no centro, para exemplificar para vocês como é que a gente tem atuado, nós continuamos com os atendimentos remotos. Então, realmente, com as crianças é mais difícil, porque o contato não é com a criança, é com o responsável da criança. Então, se esse responsável ele percebe alguma situação estranha, diferente, eles já chegam e contam. E é interessante, a relação aqui é muito forte entre profissionais e família. Então, às vezes não é nem nada demais, mas se o pai ou a mãe percebe qualquer coisa, ele já chega pra gente e corre, olha, meu menino tá assim, esse menino só quer comer, esse menino tá trancado no quarto, esse menino tá com tempo demais de celular, tô achando estranho. Eles já chegam pra gente e contam. Ou quando percebem realmente alguma situação mais difícil, como o uso de drogas, o uso de, enfim, envolvimento em facções, eles também têm essa confiança de chegar para cá e pedir ajuda. Encontram o Dom Bosco como essa porta de
de socorro, esse grito de socorro, porque já existe essa relação. Então, quando os pais percebem alguma situação e não concordam e querem ajuda para o filho, eles recorrem até nós prontamente para pedir ajuda, e aí, a partir disso, a gente começa um processo de acompanhamento sociofamiliar, para entender essa história, para começar a fazer os encaminhamentos em rede, para saber qual a rede que tem que ser acionada, qual equipamento que tem que ser acionado. Então, nesse momento, a gente conta com o retorno da família. Isso quando a família está presente, atuante e percebe alguma situação estranha. Quando se trata dos adolescentes, os adolescentes eles já têm mais autonomia para conversar do que os pais. Muitas vezes são os próprios adolescentes que relatam alguma situação para a gente, alguma situação familiar, alguma situação pessoal deles, algum sentimento, algum envolvimento. Eles têm essa atitude de chegar e de contar. Mas isso fica mais para aqueles adolescentes que já são um pouco mais, eu vou utilizar a palavra ousados, mas no sentido de ter mais essa coragem de falar, essa vontade de falar, sem ter esse pudor, esse medo, comparado a alguns outros adolescentes que não têm. Então, assim, é muito difícil. A gente realmente tem contado com o apoio das famílias para que elas nos relatem qualquer situação que elas entendam como estranhas. Os adolescentes é um pouco mais fácil de lidar nesse sentido, porque eles mesmos relatam. Então, eles também sabem que aqui no centro existe essa relação de confiança, de proteção, que a gente sempre vai querer fazer o que for melhor para ele. Então, eles mesmos chegam para a gente e contam: estou passando por isso, estou passando por aquilo, e pedem segredo ou tentam entender com a gente uma forma de denunciar, de fazer a coisa andar para frente. Mas tem outros que não contam, enfim, aí a situação realmente é muito delicada. A gente precisa ouvir, já que nós não estamos tendo esse contato físico, né, esse contato presencial, a gente conta muito com o retorno dele, seja da família, seja do adolescente. Agora nós iniciamos um processo de acompanhamento familiar, então todas as famílias vão começar a vir para cá para atualizar cadastro, para a gente poder conversar. Então a gente acredita que nesses acompanhamentos vão chover aí uma grande quantidade de demandas, não são relacionadas a abuso, mas a vários outros temas. Então, assim, diante desse contexto de pandemia, quando se trata dos adolescentes, uma outra forma de perceber também se ele está passando por alguma situação difícil são as redes sociais. Os adolescentes utilizam muito as redes sociais, então a ausência dele, se é um adolescente muito participativo, que fala muito nos grupos, que posta muita coisa nas redes sociais, se ele de repente faz esse silenciamento, pode estar acontecendo alguma coisa com ele, e aí isso se torna um alerta. Ou se ele começa a postar algumas coisas. Aqui, por exemplo, a gente percebe muito através do Facebook e do status do WhatsApp. Então, como às vezes como nós temos os contatos, alguns educadores profissionais temos contatos de alguns usuários, muito antes dele ou da família chegar para a gente relatar uma situação, a gente consegue perceber através de um status que postou, de uma imagem, de uma música que ficou estranha, o contexto em que ele apresentou aquela imagem, aquela foto. Enfim, é uma situação muito difícil mesmo. A gente não consegue imaginar, a gente até imagina, mas a gente realmente não tem noção de tudo que tem acontecido durante essa pandemia dentro das casas, envolvendo as crianças e os adolescentes. Por isso que é importante manter essa relação muito forte e próxima com os familiares, que é uma coisa que não tem sido fácil, porque a indicação é manter o distanciamento, o isolamento, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter esse contato, mesmo com envolvendo, claro, todas as questões de segurança, para não perder esse elo, porque tudo que nós fizemos até então, até hoje, foi tentar construir esse elo com as famílias e com os usuários. E aí chega uma pandemia, todo mundo para casa, ninguém se encontra, não tem mais atendimento. E aí a luta tem sido de manter esse elo digitalmente, seja por ligação, seja por mensagem, chamando para receber uma cesta básica, enfim, tentando encontrar alternativas. A gente fez um questionário também para que eles pudessem responder online e tentar relatar alguma situação. Então, a gente tem tentado contar dessa forma, com o apoio das famílias para relatar as situações,
e dos adolescentes com a própria fala deles, ou de questões, ou quando é percebido por outras pessoas, e também utilizar, nesse caso, a internet ao nosso favor para tentar perceber alguma coisa. Realmente é uma situação muito difícil, sobretudo com essa pandemia, né? Se torna mais difícil ainda. Pessoal, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, Isabel. Desde já, obrigada pela sua participação. Assim, fez tudo muito bem esclarecedor, né? Mas eu estava aqui pensando, quando a gente fica sabendo de um caso assim, de abuso por outra pessoa, tem que chegar até o adolescente e fazer, posso falar, faz toda essa sondagem, né? Mas você acha que se torna meio que invasivo ou não? Fabiana, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Quando eu fico sabendo por uma terceira pessoa de um abuso que aconteceu a um adolescente, se é correto eu chegar para esse adolescente e perguntar se é invasivo, é isso? Isso. E ficar perguntar meio que, não diretamente, mas você pergunta ou sondagem, né, referente ao assunto. Você acha que se torna meio que invasivo ou melhor deixar a família procurar a organização? Olha, depende muito, é porque realmente cada caso é um caso. Quando a gente trata de criança e adolescente, a ideia é que quanto menor a quantidade de pessoas que se envolverem naquele caso, ou que possam ficar sabendo daquela possível situação, é melhor. Então, aqui, por exemplo, quando um educador, ele identifica um caso desse, a orientação que nós damos, por exemplo, é que ele já não precisa nem ouvir toda a história, mas se a partir do relato inicial ele identifica que aquela situação é uma situação que vai precisar da assistência social, ele já encaminha a criança ou o adolescente para assistente social. Mas só que o educador é aquela pessoa mais próxima. Então, precisa construir aí nesse meio essa relação, o educador mostrar para a criança, para o adolescente, que ele pode confiar, mas que ele vai precisar contar a historinha dele para uma outra pessoa, para que essa outra pessoa possa ajudar. Então, quando se trata de uma situação que você soube por terceiro, é importante que a pessoa para quem esse adolescente, essa criança contou, ela esteja instruída. Porque muitas vezes, se você, que é uma pessoa externa, uma pessoa de fora, for conversar com ele ou com ela, talvez ele não conte. Talvez ele não queira relatar nada, porque é uma situação realmente muito íntima. Então, é interessante que, de fato, a pessoa que ficou sabendo inicialmente por ele dessa situação esteja um pouco instruída do que falar, ou de como fazer, de como atuar, a depender... Se for um profissional, esse profissional ele talvez tenha mais autonomia para saber quem acionar, para onde encaminhar, com quem falar, se deve chamar a família ou não. E não sendo, aí precisa realmente entender a história dessa pessoa, saber quais as pessoas que estão envolvidas, saber se pode contar com o apoio da mãe e do pai, porque, como eu comentei anteriormente, nem sempre dá para contar, e tentar ter um pouco de confiança dessa criança ou desse adolescente para que ele relate o caso. Seja para você, ou caso não conte, encaminhar ele para um local que você realmente sabe que vai conseguir tratar dessa situação da forma como deve ser. Porque não adianta nada. Muitas vezes a gente tem muita vontade de ajudar. Na maioria dos casos, assim, quando se tratam de equipamentos e de locais, instituições que trabalham com crianças e adolescentes, quando a gente sabe de uma situação dessa, a gente fica apavorado, não acredito, quero fazer alguma coisa, isso não pode acontecer, a gente quer fazer, às vezes, as coisas do nosso jeito para ajudar e pede ajuda para outra pessoa e essa pessoa pode ajudar e corre e conta para outra pessoa. Só que, apesar da ajuda ter uma boa intenção, ela pode acabar atrapalhando o caso naquele momento. Então, se você sabe que você não tem como atuar naquele momento, que você não vai poder agir da melhor forma, ou que você não vai poder fazer parte daquela rede de proteção, não é interessante continuar perpetuando essa história, contando para outras pessoas, para na verdade, aumentar a revitimização da criança e da adolescente. Então, é importante entender o cenário, saber quais as pessoas que podem atuar naquele momento, saber se é uma criança ou um adolescente que tem facilidade para contar, para chegar ou contar para você, ou se é uma criança ou um adolescente mais retraído, que não vai querer contar, que vai se negar a falar, e se instruir para poder acionar, de fato, os equipamentos que devem ser acionados. Se a criança ou adolescente não quer conversar,
Se a pessoa que ouviu não quer denunciar, se você ficou sabendo da história, você pode recolher as mínimas questões a respeito dele e fazer uma denúncia anônima se não quiser se envolver diretamente no caso. Desde já agradecendo a Isabelle a disponibilidade dela, né, de estar conosco, mas ela agora no final ela já meio que respondeu a minha pergunta, né? A minha pergunta seria mais essa: quando esse âmbito é familiar, quando acontece na família, como nós educadores podemos ajudar essa criança? Porque eu acho que o pensamento forte que fica é de que a criança vai sair daqui do CCA e vai para casa sofrer o abuso. Então, ter esse parâmetro desse pensamento, né, de, putz, eu posso ajudar ela até essa parte, depois dessa parte eu não posso mais ajudar, né? E eu acho que como que a gente consegue lidar com isso, né? Lidar com esse pensamento de que enquanto ela está aqui, ela está segura, depois daqui ela não está mais. É isso, George. Eu acredito que esse sentimento ele é extremamente forte nos espaços que lidam com crianças e com adolescentes. A gente fica com o coração na mão, querendo fazer tudo se resolver naquela hora, querendo que o agressor, que o abusador seja preso, que aquela criança seja colocada em um local seguro. E realmente, a partir do momento que sabe-se dessa situação, dessa violação de direito, é extremamente importante que essa criança ela vá para um local de segurança, permaneça em um local de segurança, ou seja, longe desse possível abusador. E aí esse sentimento ele fica muito forte dentro de nós, mas é preciso entender também que nós não somos super-heróis e que a rede de proteção não pertence somente a gente, por isso que é uma rede de proteção. Então, por essas questões e outras, que quanto mais rápido a denúncia for feita, mais rápido aquele caso vai ser solucionado, mesmo que o tempo de demora ele não seja o tempo de resposta, né? Como eu tinha comentado, o tempo de resolução do caso ele é muito mais forte do que o tempo de atuação, de resposta. Mas a ideia é que, quando sabe-se de uma questão de violação de direito, essa denúncia ela seja denunciada para os equipamentos de proteção que integram a rede de proteção à criança e ao adolescente, para que aquele abusador ele se afaste imediatamente daquela criança, daquela adolescente, através de uma medida protetiva. Então, o fim do caso, ele não se resolve de uma hora para outra, mas dentro do processo existem os meios que vão atuando para que aquela situação ela vá se minimizando. Então, se um caso ele demora 2 anos para ser resolvido, não significa que aquela criança vai ficar 2 anos dentro da casa com aquele abusador, porque a Justiça da Infância e Juventude, inicialmente, através do equipamento de proteção, seja do Conselho Tutelar, seja de um CREAS, que atendeu inicialmente aquele caso, ele vai atrás de medidas para que aquela criança ela não permaneça naquele ambiente, até que o caso ele seja solucionado. Então, por isso que é importante, a denúncia ela é extremamente importante, e o quanto mais rápido ela puder acontecer, melhor, porque a partir da denúncia é que o caso vai poder ser investigado. Sem denúncia, o caso não tem como ser investigado, e aí, mesmo sem saber se é verdade ou não, a gente precisa fazer, porque também existe esse medo, existe esse receio das pessoas de não quererem fazer a denúncia por não saber se é verdade. Mas nós não somos pessoas fiscalizadoras, nós não somos órgãos de fiscalização. Quem faz isso é o Conselho Tutelar, quem faz isso é a Polícia Civil, quem faz isso é a Promotoria de Justiça. Então, nosso dever, a denúncia ela é exatamente para isso, a denúncia não é uma afirmação. A denúncia é um alerta de que, está acontecendo uma situação X que precisa ser investigada. Se é você que investiga, se é esse equipamento que investiga, o meu papel enquanto receptor dessa informação é fazer a denúncia para que o equipamento competente possa, a partir disso, fazer a investigação. E aí cabe a esse equipamento, cabe à Justiça investigar de fato para saber se aquela história foi verdade, se aquela história não foi verdade, como é que aquela história aconteceu, para a partir disso fazer o seu julgamento. Então, é importante também desmistificar essa questão, esse medo em relação à denúncia, de que você vai ser o culpado se a pessoa for presa, que você pode estar colocando em risco uma família, uma vida, sem saber o que aconteceu, mas não somos nós que investigamos. Existem as pessoas atuantes para isso, os equipamentos próprios para isso. A denúncia ela serve para fazer esse sinal de alerta, levantar essa bandeira de fumaça, para que seja analisado e investigado se aquela criança ela realmente está sendo vítima desse abuso ou não.
Por isso que é importante, o quanto antes puder fazer a denúncia. Perfeito. Pessoal, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Isabelle, agradeço do fundo do meu coração por sua participação, pela sua presença. Eu tenho um carinho enorme por você, pelo Centro Educacional Dom Bosco, que foi a casa que me acolheu, né? Que eu estudei, que eu trabalhei. Então, é muito importante para a nossa obra aqui ter uma formação sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, né? Então, foi muito rico esse momento. E agradeço também a presença de todo mundo, de todos vocês que estiveram aqui, escutaram, que Isabel teve para falar. Agradeço as perguntas, as participações. Só para eu encerrar também, eu agradeço mais uma vez o espaço, a contribuição. É um prazer para mim poder contribuir com o espaço formativo, como eu comentei no início, né? Eu me considero como uma grande estudante e uma eterna aprendiz, então, sempre, em todos esses espaços que eu vou, seja para falar, seja para ouvir, é sempre muito contributivo. Então, é uma alegria para mim, então agradeço demais o convite. Rosiane é uma grande parceira ainda do centro. Então, muito feliz pelo convite de vocês, me coloco à disposição. Rosiane tem os meus contatos, meu WhatsApp, minhas redes sociais, meu e-mail. Não tem problema em passar, em divulgar. Tendo alguma dúvida, querendo entender mais sobre qualquer outra coisa, eu vou estar à disposição para ajudar. Se eu souber a resposta, eu falo. Se eu não souber, eu vou atrás. E assim a gente vai atuando, porque eu acredito que o objetivo aqui de todo mundo, a finalidade, o serviço ao qual nós nos dedicamos o nosso trabalho é um só, né? Proteger, educar, dar protagonismo e fornecer mesmo, na verdade, para o protagonismo. Então, todo mundo se ajuda, tá? Então, muito obrigada, estou à disposição. Precisando de mim, é só entrar em contato.